Então, muito bom dia, caros amigos. Este vídeo que eu vou fazer é dedicado a este limite. Ao limite, quando x tende para zero, de traço fração, é levantado a x menos 1 sobre x. Este limite é igual a 1. Ora bem, sabendo então este limite, eu vou calcular os limites que se seguem, tendo, portanto, como ferramenta apenas este limite. E o primeiro limite que eu vou calcular é o limite quando x tende para zero, de traço fração, 4 é levantado a x menos 4 sobre 8x. Como veem, este é um limite extremamente simples. E eu, portanto, para manipular esta expressão e transformá-la em algo parecido a isto, basta-me aqui colocar o 4 em evidência, porque pelo que eu vou obter limite, quando x tende para zero, coloco 4 em evidência para obter 4, abre parênteses, é levantado a x menos 1 sobre 8x. Então, eu posso colocar 4 oitavos, que é a mesma coisa que ter um meio, para trás, ou para fora, digamos assim, do sinal de limite, para obter um meio do limite, traço fração, é levantado a x menos 1 sobre x. Este limite dá 1, portanto, isto é igual a 1 meio vezes 1, o que dá precisamente 1 meio. Este, digamos que é o limite número 1 que eu estou a fazer dentro, digamos, dos limites que envolvem, não é? Que envolvem este limite notável que eu estou aqui a colocar dentro deste retângulo amarelo. Agora, o segundo limite que eu vou calcular é o limite quando x tende para zero, traço fração, é levantado a x, tudo isto ao cubo, menos 1 sobre 6x. Ora bem, este limite também é de fácil manipulação, porque, repare-se, isto é o mesmo que ter limite quando x tende para zero. Eu aqui posso utilizar as propriedades das potências e, portanto, o limite é levantado a x ao cubo é o mesmo que ter é levantado a 3x menos 1 sobre 6x. O que é o mesmo que ter limite quando x tende para zero de é levantado a 3x menos 1 sobre 3x, repare-se, 3x porque 6 é o mesmo que ter 2 vezes 3, portanto eu colocaria aqui um 2, mas já agora coloco um meio para trás do limite, e este limite está muito parecido a este. Muito parecido a este. Então, vejamos o seguinte, eu vou aqui fazer a primeira mudança de variável hoje. Então, quando o x aqui tende para zero, é evidente que 3x também tende para zero. E, portanto, isto sugere-me que eu faça uma mudança de variável, seja ela então 3x igual a t. E repare-se, quando o x tende para zero, é evidente que o t também tende para zero. E, portanto, este limite que aqui está, que eu coloquei, é o mesmo que ter 1 meio do limite quando o t tende para zero, de é levantado a t, agora atendendo à mudança de variável, é levantado a t, menos 1 sobre t. Como este limite dá 1, é um limite notável, portanto, isto vai me dar precisamente 1 meio. Então vamos tentar agora algo um pouco mais, talvez mais difícil. Seja, este é o limite número 3, seja então o limite quando x tende para zero, traço fração,
é levantado a 2x mais 5, 2x mais 5, menos e à quinta sobre 10x, 10x. E, portanto, vejamos em primeiro lugar, a substituição por zero vai-me dar precisamente, isto aqui é um 5, repare-se, a substituição por zero vai-me dar e levantado à quinta, menos e levantado à quinta que dá zero, sobre zero, eu tenho então uma determinação do tipo 0 sobre 0. Ora bem, eu para calcular este limite, e tendo em atenção o limite notável ali que é levantado a x menos 1 sobre x, esse limite, quando x tende para 0 é 1, eu vou fazer o seguinte, o que eu queria mesmo, era, na vez de ter aqui este levantado à quinta, ter o 1, o número 1. Ora bem, como é que eu vou fazer isso? Faço isso de uma maneira muito simples. Vou colocar o levantado à quinta em evidência. E, portanto, vou obter limite quando x tende para 0, traço fração, coloco o levantado à quinta em evidência e vou obter, traço fração, levantado a 2x mais 5 sobre levantado à quinta menos 1 sobre 10x. E, portanto, isto é o mesmo ainda que ter. Repare-se que neste momento eu posso colocar para trás do sinal de limite o levantado à quinta e este 10 que está em denominador para obter traço fração levantado à quinta sobre 10 vezes o limite quando x tende para 0. E agora, aqui posso apelar às propriedades das potências, eu posso dar a mesma base subtrair os expoentes e vou obter levantado a 2x, apenas. Repare-se que 2x mais 5 menos 5 dá-me 2x, menos 1 sobre x. Ora bem, neste caso, eu vou então fazer uma coisa. Eu vou tirar daqui o 10, vou colocar, tirar o 10, quer dizer, o 10, reparem que é igual a 2 vezes 5, não é? 2 vezes 5. Então, sendo assim, é igual a 2 vezes 5, eu poderei colocar aqui um 2 e deixar ficar aqui o 5. Então, deixo ficar aqui o 5. Isto é um 5. Talvez a vermelho fique mais nítido. 5. Isto é um 5. Porque 5 vezes 2 dá 5. Então este limite já está muito parecido e, portanto, neste momento o que eu vou fazer é a tal mudança de variável, não é? Eu vou fazer precisamente 2x igual a t. E repare-se que quando x tende para 0, é evidente que o t também tende para 0. Então, este limite que aqui está é o mesmo que ter levantado à quinta sobre 5 vezes o limite, agora com a nova variável t, a tender para 0, de levantado a t menos 1 sobre t. Este limite dá 1 e vou obter facilmente levantado à quinta sobre 5, dado que este limite tende para 1, como acabei de dizer. Ora bem, agora vou talvez tentar algo um pouco ainda mais difícil, seja este o limite número 4. E vamos pensar no limite quando x tende para mais infinito, parêntese reto, x que multiplica por levantado a 1 sobre x menos 1, fecha parêntese reto. Ora bem, vejamos a tendência disto. Quando x tende para mais infinito, é evidente que eu vou apanhar aqui neste x mais infinito, vezes, e agora, quando x tende para mais infinito, vou obter aqui 1 sobre mais infinito, portanto, 1 a dividir por um número extremamente grande dá 0, é levantado a 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0, quer dizer, vou aqui apanhar uma indeterminação do tipo mais infinito vezes 0. Estas indeterminações podem-se reduzir com um bocadinho de habilidade em indeterminações do tipo 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito. Mas nós, neste caso, queremos
transformar esta expressão em algo, não é, parecido com este limite notável, e eu vou fazer da seguinte maneira. Repare-se que no limite notável, nesse limite notável, o que a gente tem é limite quando o x tende para 0, de e elevado a x menos 1 sobre x, isto é igual a 1. Aqui há várias contrariedades. Uma delas é que nós temos aqui o x a tender para mais infinito. E no nosso limite notável temos o x a tender para 0. Vejamos então. Eu vou fazer assim, limite. Quando o x tende para mais infinito, tudo bem, traço fração. E vou colocar em numerador e elevado a 1 sobre x, menos 1. E em denominador vou colocar precisamente 1 sobre x. Repare-se que eu não estou a alterar nada. Porque eu quando coloco aqui 1 sobre x em denominador, reparem, eu se tiver, por exemplo, sei lá, o número 2, não é? Por exemplo, isto é a mesma coisa que ter, traço fração, 1 sobre 1 meio, não é? Porque 1 sobre 1 meio, 1 a dividir por 1 meio é a mesma coisa que ter 1 vezes o inverso do meio. O inverso do meio é 2. E, portanto, não há qualquer, digamos, alteração aqui nesta expressão. Agora é uma coisa, o x está a tender para mais infinito e eu queria que fosse uma variável, né, a tender para 0. Repare-se então que se o x tende para mais infinito, é evidente que 1 sobre x tende para 0. E, portanto, sendo assim, isto sugere-me que eu faça uma mudança de variável, seja ela precisamente 1 sobre x igual a t. Porque quando o x tende para mais infinito, não é? De acordo com o limite que nos é proposto, o t tende para 0. Sendo assim, este limite é o mesmo que ter o limite quando t tende para 0 de traço fração é levantado a t, dado que 1 sobre x é t, é levantado a t, menos 1 sobre t. Este limite, reparem, dá-me precisamente 1. Tudo bem até aqui. Ora bem, agora vou fazer, digamos, o último limite. O limite número 5, a envolver este limite notável, que é o limite de e levantado a x menos 1 sobre x. E o limite que eu vou fazer é este. É o limite quando o x tende para 2, traço fração, é levantado a x menos 2, menos e, sobre x ao cubo, menos 3x quadrado, mais x, mais 2. E vejamos então a tendência. Quando x tende para 2, aliás, eu aqui cometi um ligeiro erro, porque quando x tende para 2, repare-se, é levantado a 2 menos 2 dá 0, é levantado a 0 dar-me a 1, 1 menos e. Eu pretendia que isto me desse uma determinação do tipo 0 sobre 0, não está a dar, não é? Porque aqui no numerador eu, claro, coloquei aqui um e. Então eu terei que substituir, digamos, este e, e vou substituí-lo. Vou tirar daqui o e, tirar o e, e vou colocar o número 1, aqui vou colocar o número 1. E então, repare-se, agora só tenho que ver a tendência do denominador. Então, quando x tende para 2, aqui vou obter 2 ao cubo, que é 8, menos 2 ao quadrado, repare-se que é 4, 4 vezes 3 dá 12, mais 2, mais 2. Então, 8 menos 12 dá menos 4, mais 4 dá 0. Tudo bem. Então, neste momento, eu tenho sim uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ora bem, a minha pretensão é utilizar o limite notável, né? Limite quando x tende para 0 de traço fração é levantado a x menos 1 sobre x igual a 1. Como é que eu vou fazer isto? Repare-se que x igual a 2,
é a raiz, quer dizer, é um zero, não é? Deste polinómio. Então, eu vou decompor este polinómio em fatores. E para tal, eu vou utilizar a regra de Ruffini. Como é que eu utilizo a regra de Ruffini? É muito simples. Eu coloco aqui, portanto, o coeficiente x ao cubo, que é 1, o coeficiente x quadrado, que é menos 3, o coeficiente de x, que é 1, e o termo independente, que é 2. Faço aqui um traço e coloco aqui a raiz, que neste caso é 2. Outro traço, este 1 baixa, vou ficar aqui com 1, agora multiplico. 1 vezes 2 dá 2. Agora somo, menos 3 mais 2 dá menos 1. Agora multiplico, dá menos 2. Agora somo, dá menos 1. E a multiplicação por isto dá menos 2, portanto, aqui dá-me o resto de 0. Isto quer dizer precisamente que o polinómio, que é o polinómio x ao cubo, menos 3x quadrado, mais x mais 2, é precisamente igual ao polinómio a que corresponde a esta raiz, é um polinómio de primeiro grau, digamos que é x menos 2. Aqui este polinómio são os coeficientes de um polinómio do segundo grau. Eu estou a dividir por x menos 2, portanto, o x ao cubo menos 3x quadrado mais x mais 2 baixa 1 grau. Eu vou obter então x quadrado menos x menos 1. Tudo bem? Então, eu já posso aqui fazer algumas alterações neste limite e na expressão, não é? Aqui do limite, para obter limite quando x tende para 2, no numerador vou manter, é levantado a x menos 2, menos 1. Aqui, este denominador é o mesmo que ter, como vimos, x menos 2, que multiplica por x quadrado menos x menos 1. E então agora isto sugere-me que eu decomponha isto em dois limites. Reparem, limite quando x tende para 2, aliás, vou destacar primeiro isto, quando x tende para 2, de e levantado a x menos 2, menos 1, sobre x menos 2, tudo bem, vezes 1 sobre x quadrado menos x menos 1. Ora, isto é o mesmo então que ter, dado que o limite de um produto é o produto dos limites, é o mesmo que ter limite quando x tende para 2, de traço de fração, é levantado a x menos 2 menos 1 sobre x menos 2, vezes o limite quando x tende para 2, de 1 sobre x quadrado menos x menos 1. Este limite é fácil de calcular aqui já, porque quando x tende para 2, repare-se, fica com 2 ao quadrado, que é 4. 4 menos 2, menos 1. 4 menos 2 é 2. 2 menos 1 é 1. Este limite dá-me precisamente 1. 4 menos 2 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Este limite dá 1. E, portanto, só me posso preocupar com este. Repare-se que, para transformar isto exatamente no limite notável que eu tanto pretendo, basta-me fazer esta mudança de variável, não é? X menos 2 igual a um t. E note-se que quando o x tende para 2, quer dizer, o meu t, repare-se, tende para 0. Então, isto é o mesmo que ter limite, não é? Para este limite aqui, limite quando o t tende para 0, de e levantado a t menos 1 sobre t. Este limite dá precisamente 1. Prontos, por agora é tudo, meus amigos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até mais tarde.